Sejam todos bem-vindos para mais essa live. Nós estamos numa série de lives, já tem pelo menos 2 semanas aí, onde nós falamos sobre adubação de pastagem, nós já falamos sobre manejo do solo para altas produtividades, nós já falamos do manejo manejo de pastagem e cerca elétrica, né? Falamos sobre gestão de lucro na pecuária de corte com o Elton Cabral, adubação de pastagem com o professor Rafael Henrique, cerca elétrica, manejo e gargalos da cerca elétrica com o Ernesto Kozer. Já falamos também sobre manejo para altas produtividades, manejo do solo para altas produtividades com o professor Anderson Bergamin. E completando essa série, ainda mais nessa parte de Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, hoje nós vamos ter a ilustre presença conosco do Gessi Secom, tá? Depois, na hora que ele estiver aqui, eu vou apresentar ele para vocês, e ele vai se apresentar também. Então, assim que começar a ter o pessoal começar a entrar aqui, a gente já vai diretamente para a live com o Gessi, tá? Pessoal, qual que são os objetivos dessa live? Nesse período de pandemia aí, né, nós temos tido a oportunidade de discutir alguns assuntos relacionados principalmente à adubação de pastagem, né, sobre manejo do solo e também sobre sistema de integração lavoura-pecuária. Nós temos enfrentado grandes dificuldades ou temos errado em alguns times com relação a esse manejo, né? E hoje, essa proposta de hoje é justamente a gente discutir um pouco também sobre isso. O momento certo de fazer uma aplicação, o momento certo desse manejo, quanto de forrageira, tá? Enquanto o pessoal vai chegando aqui, né, eu já vi que o Gessi entrou, então vou adicionar aqui conosco. Para a gente começar esse bate-papo, para a gente fazer essa live aí sobre manejo. Oi, Gessi. Olá, oi Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo. Ouve, beleza? Tranquilo, sim. Tranquilo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá bom. Ok? Se talvez... Pessoal, então, na nossa live de hoje, nós temos a ilustre honra de ter conosco aqui o Gessi Secom. O Gessi depois vai se apresentar, dizer qual é a atividade dele. O Gessi é da Embrapa Agropecuária Oeste. Eu tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos e acompanhar alguns trabalhos com o Gessi, né? E o Gessi vai estar se apresentando para vocês, para a gente fazer esse bate-papo. E Gessi, se você quiser se apresentar, volta a câmera um pouquinho para você, você se apresenta, para a gente fazer esse bate-papo aí. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ok, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É uma satisfação muito grande. Eu sempre cobro dos meus filhos alguns exemplos, mas não tem como dizer que, por exemplo, meu filho mais velho colocou lá, gaúcho desde 1993, quer dizer, nasceu no Rio Grande do Sul. E quando você diz que é gaúcho, algumas outras pessoas se sentem excluídos, né? Mas somos brasileiros, sim, nasci no Rio Grande do Sul, já estou com um DNA bem caprichadinho, satisfeito da vida. Eu fiz meu técnico agrícola na Escola Agrotécnica Federal do Sertão, hoje IF Sertão, né, lá no Rio Grande do Sul. Depois fiz agronomia na Universidade de Passo Fundo, aí fiz mestrado e doutorado na Unesp, em Botucatu. E, por surpresa, recebi um convite da professora para ir fazer um doutorado sanduíche na Alemanha, na área de conservação Legal. De solo. Legal. E aí, voltando para a Embrapa, nesse período que eu estava na pós-graduação, eu também trabalhei no IAC, no Instituto Agronômico de Campinas, lá em Assis. E lá é que eu me tornei, assim, lá que eu comecei a assumir a responsabilidade de agrônomo. E lá, naquela época, em 1998, a Embrapa já fez uma enquete lá dos problemas do plantio direto. E um deles era a palha. E a conclusão óbvia que a gente sabe hoje é que nessa região tropical o problema não é produzir palha, o problema é manter palha. Manter e manejá-la, né? Então desde 1998 eu vim acompanhando essa questão de palha, de plantio direto. Esse ano completo 15 anos de consórcio milho braquiária. E aí nós revolvemos o solo para recomeçar tudo, porque nós começamos o trabalho sem pensar em começar plantio direto. Então isso faz parte da história
de quem está aqui para discutir com vocês um pouquinho de consórcio. Não é que eu sei tudo, eu aprendi, porque eu fui saber da braquiária mesmo quando eu vim para Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, algumas coisas que a gente não pode falar porque cai na cabeça, né? Quando eu estava no colégio agrícola, um professor trouxe sementes de triticale. Eu falei assim, se trigo não dá, o que vai plantar triticale, né? De castigo, fiquei trabalhando 5 anos na Embrapa Trigo com triticale. Depois, aí, né, estava na Embrapa Trigo, o professor Elmar Floss, hoje anda por aí consultor e tal, trouxe uma aveia branca. Aquilo acamou tudo, eu pensei, mas pelo amor de Deus, que porcaria. Castigo, 8 anos trabalhando na Universidade de Passo Fundo com triticale. Aí eu vim para Botucatu fazer o mestrado, o Ailton foi lá falar sobre milho e safrinha. Eu falei, mas se não dá milho, imagine safrinha. De castigo, vim para a Embrapa, aqui em Dourados, já são 17 anos. E aí de braquiária eu não vou falar nada, né? Senão daqui a pouco vou ter que comer braquiária. Mas enfim, Fábio, é um prazer participar disso, mostrar o que a gente fez e o que a gente continua fazendo, tem coisas para aprender ainda. Eu já escutei de 3 pesquisadores que sobre consórcio não precisa pesquisar mais nada. E acho que se a gente continua pesquisando milho solteiro, vocês vão ver os erros que a gente comete no consórcio. Então, é um prazer, a gente vai se conhecendo aí, a vida continua. O prazer é nosso, viu, Jesse, tê-lo conosco aqui. A nossa ideia é a gente traçar esse bate-papo aí sobre esse manejo das forrageiras no consórcio, né? Aqui em Rondônia, Jesse, só para traçar mais ou menos um paralelo para você, aqui em Rondônia é muito comum ter crescido. Nós temos aproximadamente 420 mil hectares de soja, mais ou menos 180 mil a 200 mil hectares de milho, e tem bastante pecuarista, principalmente, bastante pecuarista fazendo esse milho safrinha consorciado. Entretanto, a gente precisa achar alguns times, algumas alterações aí para fazer essas pontuações, para a gente melhorar esse sistema. E espero que nesse nosso bate-papo de hoje a gente consiga, pelo menos, nortear aos produtores e os técnicos aí. Ô Fábio, eu não sei se já nessa tua primeira conversa, eu vou inverter aqui, ó. Essa primeira imagem que eu tenho aqui, essa é basicamente de pecuaristas. Eu vou acertar um pouquinho aqui para ver se eu consigo melhorar. Não sei se dá para ver a imagem aí. Dá para ver, dá para ver. Dá para ver que o capim tá bonito? Dá. E o milho foi para as cucuia? Foi. Pois essa é a versão do pecuarista. Ele fala assim, ó, eu quero produzir pasto, o milho não me interessa. Aí ele planta o milho e chega nessa situação. Tá, o gado lá esperando o pasto e ele não colheu o milho, porque não acertou o capim. Então essa é onde começa, né? Esse dilema que basicamente eu enfrentei nesse trabalho. Quando você chega no lavoureiro, ele diz assim, não, mas braquiária é mato. Em 2009, o Omar Pessato, lá em São Gabriel do Oeste, disse assim, mas, escuta, eu sempre arranquei essa braquiária e pendurava na espiga do milho. Eu acho que não tem nenhum moleque assistindo aqui que imagina isso. Agora você vem me dizer para plantar braquiária no meio do milho. E aí quando você chega no pecuarista, ele diz assim, não, eu quero pasto, milho que se dane. Aí dá nessas que a gente tá vendo aí na tela inicial da minha apresentação, que não é para ser uma apresentação, vamos conversar. Não, mas pode, acho que a gente pode intercalar. Dentro da proposta, acho que a gente pode intercalar. Tá, Assim, então, suponhamos que nós temos um grupo de produtores que estão nos acompanhando, e nós temos também, Gessi, nós temos acadêmicos e temos consultores nos acompanhando aqui. Suponhamos que um produtor ele fala assim, eu quero migrar, quero começar a deixar de fazer milho solteiro e fazer milho com a braquiária. Quais que seriam os primeiros passos aí, Gessi, a serem tomados? Fábio, parece que a gente... Eu vou linkar com algumas coisas da vida real, porque o que me chamou a atenção um dia que eu fui ver uma escritura de terra, uma escritura pública, e o cartório escreveu assim, no ano 2000 e não sei o que de Jesus Cristo. Nós estamos no ano de 2020 e ainda não se calcula população de plantas. Nós estamos errando na população de plantas. Eu vou ver se eu consigo passar algumas coisas aqui. Eu só quero linkar um pouco, porque esse nosso tempo... Eu estou à disposição até amanhã cedo, pode continuar, amanhã é feriado, não tem problema. Certo. Mas algumas coisas, por exemplo, eu vou usar minhas duas varetas mágicas aqui, ó. Pode ficar à vontade. Essas principais publicações. Então, tem um vídeo que a gente fez em 2012,
Tem um livro que nós escrevemos, e eu editei ele em 2013, e para mim, o resumo do consórcio está nesse documentos, que é Documentos 131, que foi reeditado agora em 2018, tem 7 autores aqui, reunindo as regiões mais participativas do consórcio. Então, isso tudo deu ao consórcio o zoneamento agrícola de risco climático. Então, hoje nós temos uma tecnologia que tem financiamento, que tem amparo, quer dizer, nós estamos trabalhando com a coisa certa. Agora, e aí, só para... O que eu quero abordar hoje? População de plantas e taxa de semeadura. Para mim, isso aqui é a partida da nossa viagem. Depois, no meio, nós vamos poder manejar essa forrageira, seja com milho, população, época, ou com herbicidas. Show. E depois nós precisamos voltar, fazer a dessecação da forrageira para a semeadura da soja. No meio aqui, quem tiver animais, é show de bola. Assim, esse aprendizado, agora, nós que somos agrônomos, entendemos de agronomia, e queremos que o agricultor entenda de agronomia, de zootecnia e de veterinária. Então ele precisaria três consultores, Fábio. Isso no Brasil não existe. Não é tão fácil assim. Então, nosso aprendizado está começando, mas são esses 3 pontos que eu quero abordar. E aí nós... Como é que fala? A gente nada e morre na praia? É assim que fala? Nós não sabemos calcular a taxa de semeadura. Por exemplo, isso aqui é Braquiária rusigensis, que a gente trabalhou em população de plantas, ó, de 7, 14, 21, 28, 32. Mas não tem coisa mais lógica do que aumentar a população de plantas de braquiária e reduzir a produtividade de milho. Sim. Quer dizer, ele tolera uma certa população de braquiária. E se nós dermos uma olhada aqui, ó, o ponto da produtividade de milho está acima da curva. Quer dizer, uma pequena população de braquiária é benéfica para o milho. Então, para aquele agricultor que tinha medo de botar a braquiária no meio do milho, ela é benéfica, ela faz bem. Não precisa ter medo, aquele medo que o agricultor tinha, né? Sim. Tá melhorando aí, Fábio? Eu acho que assim acho que está melhor. Não, assim está melhor? Não, para trás um pouquinho, Jesse. Eu acho que assim fica melhor. Pessoal que está nos assistindo aí, se puder dar... É que eu desliguei o comentário, mas deixa eu só ativar o comentário rapidinho. O Felipe Secom pediu... O Felipe pediu para eu desligar o comentário aqui. Pessoal, dá um joinha aí quem estiver visualizando se assim está melhor ou se para frente está melhor. Dá uns 2 ou 3 joinha aí, só para a gente ver. Assim está melhor? Pessoal? Ou assim. Ou assim. Dá uns 3 joinha aí pra gente ver. Assim tá bom? Assim tá bom, Dalton? Assim? Beleza. O pessoal tá falando que assim tá melhor, viu, Gessi? Então tá bom. Pessoal, eu vou retirar os comentários para ficar mais fácil para vocês visualizarem a tela do Gessi lá. No final, a gente vai abrir para perguntas e se quiserem usar a figura, tem um sinalzinho aí de pergunta, pode perguntar que aparece aqui para mim, tá? Eu vou desativar os comentários para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ok. Beleza, pode prosseguir, Gessi. Ô Fábio, me dá vontade de arrancar os cabelos. Mas nós estamos em 2020, são 15 anos de consórcio, ainda tem pesquisador que não acredita no que eu vou falar agora. Nós precisamos ajustar a população de braquiária para não perder produtividade de milho, porque quando eu aumento a produtividade de braquiária, aí sim eu tenho redução. Então, as nossas taxas, nossas populações de plantas de braquiária para a integração lavoura-pecuária estão aqui, de 20 plantas, e aqui já começa a ter decréscimo da produtividade. Mas o que eu preciso saber para isso? A coisa mais elementar, eu preciso conhecer a semente que eu estou usando. E aí nós cometemos alguns erros. Em 2015 eu publiquei um trabalho na revista aqui da UFGD, a PAB não aceitou, porque não sei o quê, mas nada contra a PAB, ela é mais ciência e isso aqui é mais tecnologia. Então eu preciso conhecer as sementes que estão, não vou entrar no mérito de cada uma dessas sementes, mas eu preciso conhecer as sementes que eu estou comprando. Essas sementes têm um peso, quer dizer, tem uma quantidade de sementes, eu só vou chamar a atenção aqui que eu tenho sementes não revestidas e sementes revestidas. Mas dentro das sementes revestidas tem diversos revestimentos que estão aí no comércio. Certo. Eu desenvolvi uma equação lá na agrária, lá em 2015, você vê, 10 anos depois de eu começar o trabalho de consórcio, que eu fui cair na real, de tanto quebrar a cabeça, que eu preciso conhecer a semente que eu estou usando.
Certo. Eu tenho Rusesiensis, 1000 sementes, pesa 5 gramas, Braquiária decumbens 4, Braquiária brisanta paiaguá 5, Marandu 7, Piatã 9 e Charaís 10. Então, se eu pego 1000 sementes de Charaés, pesam 10 gramas. 1000 sementes de Rusesiensis pesam 5 gramas. Trabalhar com VC, valor cultural, é um castigo que eu faço e querer comparar essas espécies aqui como um todo. Então, teria que jogar o dobro de Charaés para dizer que eu tenho a mesma quantidade. Mesma quantidade de semente. Eu tenho um trabalho na PAB, que as colegas fizeram, e não é culpar quem fez do jeito que fez. É assim que se tratou e alguma coisa das organizações. As empresas que produzem sementes de forrageira sabem que não é tão simples quanto produzir sementes de milho. Mas Sim. elas conseguem fazer sementes com alta qualidade. Certo. E até 2008 era possível trabalhar com germinação pela legislação. A gente comprava semente por germinação e não por viabilidade. Viabilidade certo. É dada lá no teste de tetrazóleo, no laboratório. E nesse trabalho que nós analisamos lá em 2015, que eu publiquei na revista da UFGD, olha, Rusesiensis, decumbens, Piatã, Charaés, Massai, Mombaça, Aruana e a média. Então eu tenho 4 braquiárias e 3 pânico. Para pânico é mais complicado um pouco, o cálculo é muito sensível. Mas se eu olhar a valor cultural, 90, 87, 88, 90, tudo alto. Tudo padrão de altíssima qualidade. Quando eu olhar valor cultural de germinação, aí eu tenho as diferenças, ó, 76, 65, 59, 45, 30, 23, 8. E na média desse trabalho que eu fiz, eu tenho viabilidade de 89 e germinação de 45. Eu erro simplesmente pelo dobro ou pela metade. Se eu não considerar a germinação, como é que eu vou estabelecer população de plantas? Gessi, essa germinação é a germinação real. Por exemplo, o produtor chegou a semente lá na propriedade dele, ele fazia o teste de germinação, né? Isso. A primeira vez que eu falei ele era presidente da Associação de Produtores de Sementes, mas isso é loucura. Lá no campo não pode saber, lá tem fungos, tem não sei o que. Eu pensei, mas é lá que o agricultor precisa que a planta germine, que a semente germine e a planta se estabeleça, né? Então eu corri atrás disso, e essa briga começou lá em 2010. Na verdade, começou em 2007. Eduardo Martins Rocha, nos encontramos numa Expo Agro, e a gente foi ver um ensaio que ele tinha lá em Maracaju. Depois um assistente da Embrapa me ajudou também nesse quebra-cabeça, porque para sair de viabilidade e chegar em germinação. Então, essa diferença que eu tenho aqui, ó, eu preciso saber que vai ser 45. É claro que para Rusesiensis, a diferença é muito pequena. Então, isto é semente verdadeira. Quem conhece regras de análise de semente sabe que a semente que tem mais que 5% de diferença entre viabilidade e germinação não atende padrões de semente. Pois não. Não, eu ia falar, Gessi, isso daí é um dos pulos do gato. Isso aí é um dos pulos do gato para a gente acertar aqui em Rondônia. Eu estou falando inicialmente a nível de Rondônia, mas isso aí se aplica a Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e a todo o pessoal que está nos acompanhando, porque é o seguinte, às vezes, o que a gente faz ou o que a gente vê fazer nas propriedades, né? Chega lá a semente é VC80, dele fala assim, eu vou jogar 250 pontos. Divide 250 por 80, achou. Mas ele não considerou o peso de 1000 sementes. Não, além disso... E essa germinação. Essa germinação, porque ó, você pega Rusesiensis 76, decumbens 65. A Rusesiensis, num lote, vai ser, não necessariamente vai ser esse mesmo germinação. Então, abre um campo para trabalho que Justamente. Nós temos lá na frente, aí na casa do agricultor, porque se eu conseguir fazer esse teste de germinação o mais próximo possível da realidade que vai ser o plantio, melhor. É assim que tem que ser. E senão nós não vamos conseguir ajustar a população de plantas. É claro que tem maneiras de contornar, mas nós vamos ver no decorrer da nossa conversa aí que esta é a partida do consórcio para nós termos sucesso no empreendimento. Imagine que eu queira pasto, semeio por VC
e não tem a germinação. Eu não tenho pasto. Não tem como cavucar pasto. Ele nasce sozinho, se tiver semente boa. É bem isso que tu disse. Aí tu pega a semente de Mombaça, pega a semente de Piatã ou de MG5 e olha o tamanho das duas, né? Aí você vai pelo peso, só considera peso. Ô Fábio, mas nós não podemos jogar a culpa, seja no sementeiro, seja no agricultor, seja no técnico, porque quer ver? A coisa é um pouquinho mais complicada. A gente partiu desse princípio aqui, ó. Isso aqui dá um monte de regra de 3, está lá na revista da Agrária, da UFGD, um monte de regra de 3 para chegar nisso aqui. E isso aqui foi saiu essa taxa de semeadura aqui, ó, parece bonitinha, né? Olha aqui, ó. Quantos quilos de semente eu vou utilizar por hectare em função da população que eu quero utilizar, o peso de 1.000 sementes, ou a massa de 1.000 sementes, e o valor cultural de germinação. Isso aqui rodou por 2 ou 3 revistas, depois esse documento Embrapa, e a última contribuição foi um revisor que perguntou assim, por que não em quilogramas por hectare? Aí 9 fora 0 deu essa equação, essa brincadeira. Olha aqui, população desejada de plantas por metro quadrado, peso de 1.000 sementes em gramas e valor cultural de germinação. Bom, essa taxa vale para soja, vale para milho, vale para braquiária, vale para pânicum, só que para pânicum é muito sensível, são sementes muito pequenas. Então, além de considerar isso, se eu pegar, por exemplo, esse exemplo, se eu pegar essa semente aqui, que é uma semente revestida, e que é Rusisiensis, ela tinha lá 5,5 gramas, e não chamei a atenção, mas quando reveste ela, você tem que multiplicar isso por 2, porque basicamente a massa de sementes é colocada de revestimento sobre a semente. Então, se eu pegar Braquiária rusisiensis, 10 plantas por metro quadrado, ela de 5,5 eu arredondei para 12, e que tem um valor cultural de germinação de 60. Isso vai dar 2 kg de semente comercial por hectare para eu ter 10 plantas por metro quadrado. Bom, certo. Mas isso para fazer pasto, eu quero mais. É claro, depois nós vamos comentar dos herbicidas para segurar essa braquiária. Onde começa o nosso desafio? Isto aqui é nós fizemos em caixas com areia e que toda semente que tem poder germina, emerge e forma a planta. Agora, o que acontece na vida real? Nós estamos lá no campo e estamos trabalhando com diferentes profundidades de semeadura. Nesta curva em vermelho, os pânicos germinam bem de 0,5 a 3 centímetros de profundidade. As braquiárias germinam bem de 3 até 8, 9 centímetros. Então, o que tem sido mais feito hoje? Uma caixa para ajustar a população de plantas, porque esse desafio é enorme. Quando eu não tenho caixa adicional para ajustar a quantidade de sementes, olha, é milagre que os agricultores fizeram. Então, tecnologia desenvolvida com muita participação de agricultores. Então, se o meu cálculo está sendo aqui, ó, 2 quilos, mas na profundidade ideal. Quem está deixando a semente na superfície vai gastar o dobro, ó. De 40 baixa para 20. Então, de 2 quilos, para ter 10 plantas, vai precisar 4 quilos. Então, esse desafio, e a agronomia é virada em matemática. Mas ela não é tão simples, não é tão exata lá no campo, né? Como é que você vai deixar todas as sementes na mesma profundidade? Então, até acertar isso, dá muito medo nas pessoas e nós entendemos o porquê dessas coisas que acontecem no campo. Mas que dá para fazer bem feito, dá. Certo. Então, esse cálculo aqui, ó, esse cálculo aqui, eu vou postar depois e vou deixar ele para que todos acompanhem, porque vale para qualquer espécie que a gente for semear, que é grão, claro. E aí, o que mais tem sido feito, Fábio? Ó, isto aqui é uma semeadeira de um amigo nosso, aqui do Mato Grosso do Sul, lá em Bataiporã. Ele colocou essa caixa aqui, ó, 9 linhas, semelhante a esta, e posiciona essas mangueirinhas, que são de irrigação, lá, ó, na frente da haste sulcadora, depois do disco de corte, mas antes da haste sulcadora. Certo. A passagem desse conjunto aqui, ó, disco de semeadura, encostamento de terra, o levantamento do burundunzinho aqui lá para não dar assoreamento, para não dar cascão. Né? A roda limitadora e a roda, a gente chama de compactadora. Mas na verdade essa aqui, ela deve ter uma regulagem que levanta um camalhãozinho
para não fazer assoreamento e nem cascorar o solo. Então essa semente distribuída aqui é o que mais vai evoluir no nosso sistema. Aí depende também de chuva e um monte de coisa. Se pegarmos essa imagem de frente aqui, ó, da plantadeira, é essa caixinha aqui vista de lado, ó. Mesma posição aqui ao lado do disco de corte. Isso aqui também é bom. Então, essas sementes são posicionadas, embora na superfície, mas elas vão ser incorporadas porque a passagem da plantadeira facilita, né? Então, essa mangueirinha posicionada aqui, mas tem que ser amarrada, não pode ser pinto louco que vai balangando para todo lado. Tem que ser coisa... presa, né? Tem que ser presa, tem que ser cada linha de milho uma linha de braquiária. Aí sim nós vamos conseguir ter... O agricultor pode usar o dobro da semente nesse sistema aqui. Porque... Seu Gessi, e aquela hora nós tínhamos até comentado um pouco com relação ao custo. O custo para colocar essa caixinha não é tão alto, né, Gessi? Se a gente for olhar os benefícios que ela pode trazer, né? Esta aqui custou R$ 2.400, 6 caídas de semente. Mas não é de uma empresa com CNPJ que paga impostos. É um fundo de quintal que comprou os rotores, a chapa, dobrou e soldou e pintou e montou. 2.500. Mas o que roda assim é mais ou menos 120 ou 150 reais por linha. Por carrinho. Por carrinho, Então, não é caro. O investimento se paga pela qualidade da operação que a gente tem. Então, poderia até colocar junto com a semente de milho. Pode. Os trabalhos que a gente tem, 6 plantas por metro quadrado colocadas na mesma profundidade do milho. Então, isso pode ser feito também. Agora, essas sementes que ficam na superfície, ó, deixou elas na superfície, o que acontece? Dá uma pancada de chuva, nasce tudo, germina tudo. Pouca chuva, não germina muita coisa. Então, por que mesmo assim eu digo que dá para colocar na frente? Porque grande parte dessa, bem posicionada essa mangueirinha, a passagem da plantadeira vai incorporar. Aí começam as peculiaridades, as diferenças. Por exemplo, se eu estou plantando no início das chuvas, as sementes na superfície vão germinar, porque vai receber chuva. Sim. A Priscila terminou o doutorado e ela fez esse trabalho aqui. A gente trouxe para a Embrapa e deu 2 níveis de chuva. Olha, quando tem mais chuva, depois da semeadura, germina mais. Então, quando eu estou no início do período chuvoso, eu não tenho medo de deixar a semente na superfície. É claro que nós não estamos entrando num detalhe se é um solo convencional, preparado, mecânico, sim. Ou se é um plantio direto cascão, que aí não sei se vai germinar alguma coisa. Então, isso abre espaço para trabalho de campo. Não tem, o computador não resolve tudo isso. É lá no campo que se resolve. Então, tem chuva depois, a semente pode ficar na superfície. Legal. Aqui em Rondônia, Gessi, a prática mais comum é ir distribuindo na frente, vai distribuindo na frente, ou com aqueles Iquedinha, né? Não é direto na semeadora, às vezes vai no pulverizador, adapta ele no pulverizador de barra, né, no autopropelito, e distribui em área e vem plantando em cima. E o princípio é mais ou menos, lógico, não fica com essa distribuição de fazer com que faça esse aprofundamento. Entretanto, Gessi, aqui nós temos uma vantagem que em fevereiro chove aí 300 milímetros. Aí pode deixar na superfície, tudo germina. Que favorece essa germinação. Pois é, Fábio, mas assim, um dia eu estava discutindo com um amigo que eu tinha um pedaço lá para fazer num sábado, e eu joguei muita mais semente, né? Mas por que que eu vou jogar mais semente e vou perder milho? Não vou perder milho porque eu vou usar um herbicida para supressão. Mas por que que eu vou gastar mais semente e vou gastar herbicida para segurar essa braquiária, essa forrageira? Sim. Tá, se eu tenho o meu negócio para integração, aí sim, ok, eu vou colocar maior quantidade, mas mesmo assim eu tenho que conhecer essa maior quantidade. Sim. Num trabalho que a gente fez agora em solos arenosos, nós colocamos Zuri, que é um panicum. Sim. Nós tínhamos lá 50, 60 plantas por metro quadrado. Quando chegou na hora do pastejo, algumas plantas dominaram e as outras foram morrendo. Com o passar do tempo, a forrageira se ajusta à população de plantas. Então, eu vou jogar semente fora. Enquanto o milho está crescendo, a forrageira vai se estabelecendo
Então não adianta fazer muita população e jogar herbicida em cima. 20 plantas por metro quadrado é um número bom. 30, talvez, assim, dependendo da ansiedade de ter certeza que vai formar, até 40, mas aí já sabendo que vai utilizar herbicida. Então, o importante é que os agricultores estão fazendo. Acho que a gente continua discutindo, aprendendo, e o importante é que eles estão fazendo. Cada um achou um jeito e fez. Essas maquininhas que distribuem na superfície, tudo bem, a pecuária pode até pagar a conta, mas e algumas propriedades que o cara tem lá 5, 6 plantadeiras, né? Então ele não tem como instalar, não quer instalar a caixa adicional em todas elas, ele sai plantando, seja semeando, seja de avião, seja com essas distribuidoras aí que as empresas inventaram, criaram. Né? Uhum. Então, mas tem que tomar cuidado porque o solo tem que estar bem nivelado, não pode ter desnível, porque qualquer inclinação. Imagine você andando com um avião e quando você inclina para um lado, você joga... Se você vira para a direita, você joga para baixo a asa da direita e levanta da esquerda. Então, vai ter um espaço que tem o dobro de semente e no outro espaço que não tem nada. Justamente. Onde tem o dobro... Assim pelo carrinho fica bem mais uniforme. Assim... Eu lembro quando surgiu o plantio direto que o pessoal disse assim, não, agora é um trator, uma plantadeira e um pulverizador. Aí eu fui numa propriedade, tinha 14 implementos que eu contei lá, entre terraceador, pulverizador, tanque para levar água. Então, mais uma ferramenta na propriedade, mas ela se paga pela qualidade que ela deixa. E estou falando no consórcio, se vai plantar, aí é outra coisa, aí joga quanto quiser a solteira, mas estamos falando de consórcio, né? Então, vale a pena conhecer e colocar a quantidade certa de sementes. Justamente. Tá, então essa que eu ia mostrar, eu acabei de mostrar que quando a semente deixar na superfície, depende da chuva que vem depois. Por alguma situação, isso aqui é um trabalho que a gente fez, quando deixamos na superfície, lá no solo arenoso, germinou mais 24 dias após a emergência do milho no solo arenoso. Mas aí só quem faz o trabalho é que sabe. Deu uma chuva de 75 milímetros na noite que nós semeamos o experimento. O que aconteceu? Erosão localizada. Incorporou toda a semente que nós tínhamos lá e aí promoveu a umidade necessária para a germinação. Mas esse não é o padrão. O padrão é de 3 a 6 para braquiária, 0,5 a 3 para pânico. Essa aqui é uma situação real de lavoura, em que germinou pouco, mas para a palha isto é suficiente. E aí nós podemos manejar a nossa braquiária com o milho. Você vê que eu coloquei lá o manejo da braquiária com milho ou com herbicidas. Quando eu tenho 3 classes de híbridos, um precoce alto e um super precoce baixo, o super precoce tem menor potencial, porque ele é soma calórica, menos tempo no campo, menos calor ele absorve, menos ele vai produzir. O precoce produz mais. Aqui ele chegou primeiro e a braquiária cresceu mais, porque nós, como é pesquisa, nós avaliamos todo. Esse aqui é do Eduardo, lá de 2007, lá em Maracaju, na propriedade do seu Gisberto. Quando nós colhemos um híbrido super precoce, ele já estava mais tempo maduro do que o precoce. Então ele, além de fechar mais a entrada de luz para a braquiária, que fez a braquiária crescer menos, ele produziu mais também, porque ele é de potencial maior. Então, o que eu quero? Eu quero mais braquiária? Eu vou abrir o espaço do milho. Eu quero mais milho? Aí tudo bem, quem manda é o milho. A outra situação que eu tenho, isso aqui do professor Freitas, avaliou de 20 a 80 mil plantas de milho e avaliou a massa de forragem. Quando tem menor população, aumenta a produção de forragem. Quando foi avaliar 60 dias após a colheita do milho, na menor população de milho, a braquiária aumentou a produtividade. Mas onde tinha população alta de milho, a braquiária não se recuperou. Então, esse equilíbrio que nós vamos ter que trabalhar, cada híbrido é diferente do outro, né? Esses ciclos de híbrido, para fazer com que a gente consiga colher o milho e depois ter a braquiária para pastagem. Esta aqui é quando eu penso em época de semeadura. Para nossa condição de Dourados, isso aqui é 1º e 15 de fevereiro, 1º e 15 de março. Eu tenho maior produção de milho até 1º de março, depois
decresce. E a braquiária, a mesma coisa. Nas semeaduras feitas dentro de fevereiro, está ok, 2.500 kg de massa seca. Agora, quando eu fui semear lá para 15 de março, a germinação já é menor, porque eu já entro numa condição de menores temperaturas. O milho vai crescer melhor do que ela nessa situação de menor temperatura e ela tem menor produtividade. Então, aí entra outro detalhe. Eu vou fazer consórcio em toda a minha lavoura de milho? Nós desenvolvemos o trabalho desde 2005 para ser na metade da área de milho. Metade da área. Metade faz num ano, metade faz no outro. Gessi, esses trabalhos é com 45 ou com 90 entre espaçamentos? Esses aqui foi com 45. 45. 45. Foi em Dourados. A Santos é a Ana, hoje está terminando o doutorado na Unesp. A Ana Farias dos Santos. Então, quando atrasou o plantio, talvez nem seja conveniente fazer o cultivo de braquiária. Agora, e aí tem uma outra situação que eu não vivi, mas ouvi e acredito. Se eu não estou aí em Rondônia, porque não sei se vai acontecer isso, mas no Paraná já aconteceu um milho plantado, um milho precoce, alto, e a braquiária jogada a lanço, germina depois e acontece lá na floração do milho, acontece uma semana de chuva. A braquiária não suporta a escuridão e morreu. Então, os problemas que a gente encontra, alguns agricultores fogem da raia, né, desistem do consórcio. No sul, ela morre por frio, e ao norte, quando está num período seco, por exemplo, no Mato Grosso, planta em janeiro, fevereiro, vai colher em junho, está num período seco, e ela está na sombra do milho. Ela vai recebendo o sol, mas a maioria do milho, espaçamento 45, 50, colheu o milho, ela leva aquela pancada do sol quente e morre também. Sim. Então, eu preciso abrir mais o espaço do milho se eu quero formar pasto. O milho a 45 não é ideal para formar pasto de forrageiras para ser aproveitado antes da soja. Esse é um dilema que não sei se os agricultores seriam capazes de ceder, mas quem está na pecuária sabe da importância de ter essa braquiária depois da colheita do milho. Sim. Bom, se eu não acertei o ponto de manejo dessa braquiária lá com a população de milho e ela fugiu de mim, aí eu tenho as opções de herbicida. Por que eu digo que a atrazina é obrigatório? Embora não esteja no rótulo do herbicida, ele é quem mata a soja tiguera, que na maioria hoje é RR, né? Sim. Então, não adianta plantar milho, RR e aplicar glifosato, que a soja vai ficar lá. Então, a atrazina é um herbicida obrigatório. E nós temos os outros dois, mesotrione e nicosulfuron. Isso aqui é uma imagem de nicosulfuron e aqui comparado com a braquiária sem herbicida. Então, eu consigo fazer com que ela pare de crescer, que ela diminua o crescimento quando eu faço a aplicação de herbicida. Agora, nós estamos numa situação, numa região em que se trabalha muito consórcio para palha. Poucos usam para a pecuária, para pastagem depois, porque valorizam a palha. Esta aqui é a nossa segunda aplicação. 24 dias após a emergência do milho, nós estamos aqui fazendo a aplicação dos herbicidas. E o que nós fizemos? Os dois herbicidas, e eu quero retomar aquela distribuição de sementes na superfície. Só para chamar a atenção dessa situação aqui. Eu tenho duas situações em que aquela braquiária que recebeu o solo em cima, germinou junto com o milho, e aquela que ficou no pinto louco lá, que balançou para todo lado e não caiu bem do ladinho da linha da linha de milho, ela caiu aqui e demorou muito para germinar. E quando foi fazer a aplicação do nicosulfuron, esta planta não está nem aí para o herbicida e esta aqui possivelmente não se recupere. Então, quando eu quero fazer a utilização do herbicida para supressão e para ter alta população de braquiária, eu preciso ter certeza que elas vão germinar o máximo próximo possível umas das outras, para que elas estejam todas no mesmo. Por exemplo, aqui tem 2 perfilhos, aqui tem 2 perfilhos, aqui não tem perfil ainda, então ela vai morrer. Essa aqui já tem 4 ou 5 perfilhos. Então, é essa a situação. Até diante disso, Gessi, a gente já pode dar um outro pulo do gato. Um outro pulo do gato seria o momento correto de fazer essa aplicação
tanto no estágio fenológico do milho quanto da forrageira, correto? Ah, sim, tem um ponto crítico que, por exemplo, nicosulfuron. Eu já não sou mais tão criança e eu lembro quando foi lançado esse produto. O pesquisador disse assim, ó, ele pode ser aplicado até V5 do milho. Aí alguém perguntou, mas e se o meu caruru, se a minha planta daninha estiver com não sei o quê? Não importa. É o milho que manda até quando pode receber nicosulfuron. Numa situação, o técnico me falou assim, nossa, nós estamos colhendo 45 onde tinha braquiária e 90 onde não tinha, com linha intercalada. Não, mas não pode. Quando que aplicaram o nicosulfuron? Ah, a gente esperou a braquiária passar e daí quando a gente viu que ela passou, aplicou. O milho não estava mais apto para... Então o nicosulfuron tem que ficar atento a V5 e se ele é compatível com o herbicida. Com o híbrido, né? Porque tem híbridos que são sensíveis ao nicosulfuron. Isso. O produtor deve se atentar a isso, porque existem híbridos que eles são sensíveis ao nicosulfuron. E com relação às forrageiras, qual que seria o estágio da forrageira? 2 a 3 perfilhos. 2 a 3 perfilhos. Por isso que quando a gente tem a necessidade de formar pasto, poderia até fazer 2 operações de semeadura, mas não deixar a semente de braquiária na superfície. Fazer com que ela seja incorporada na mesma operação de semeadura do milho, para que ela possa germinar junto com o milho e ela suportar esse herbicida. Porque o que adianta aqui tem 5, 6 perfilhos e aqui ainda não tem. Então, 2 a 3 perfilhos, eu posso fazer a aplicação do herbicida. Seja ele o calisto, ou o mesotrione, ou seja, nicosulfuron. E aqui, por um bom tempo, a gente ficou escutando e vendo as pessoas falarem 50 ml de nicosulfuron, 100 ml de nicosulfuron. Não resolve, não segura. Perde milho do mesmo jeito. Isso aqui é para rusizienses, esse branqueamento é sinal do mesotrione. Do efeito dele? Do efeito dele, e aqui é a dose recomendada pela empresa. É interessante porque na época, em 2008, ele não tinha sido recomendado para Mato Grosso do Sul, justamente por não ter eficiência no controle de braquiária. E Mato Grosso do Sul tem muita lavoura de soja e milho em cima de área que era pastagem, que tinha braquiária incomodando. Quando a empresa descobriu isso, mas faturou legal com esse produto. De certa forma, ele dá uma pancada mais rápida, e a planta retoma o crescimento. Olha quando eu vou olhar isso aqui na hora da aplicação, logo depois da aplicação, ou então lá em outubro, quando eu vou fazer a dessecação. Aqui é mesotrione, aqui nicosulfuron. A planta não se recupera. Ah, mas e por que você está dizendo que tem que aplicar 200? 200 ou 400 ml foi o que nós usamos, porque nós queríamos controlar o mato também. Então, se eu tenho certeza de que eu preciso pasto, eu vou colocar o máximo de população aqui, germinando junto com o milho, fazer a aplicação, e aqui, ao invés de ficar uma linha a cada 90 centímetros, eu vou colocar 2 linhas, vou colocar 3 linhas, eu vou jogar a lança, vou fazer essa população muito alta, para chegar aqui, colher o milho, e ter muitas plantas para o gado comer, e elas rebrotarem mais rápido. O mesotrione dá essa baqueada nela, mas ela retoma o crescimento em seguida, e não compromete o milho. A produtividade do milho foi muito semelhante entre os 2 herbicidas. Sim. Então, eu posso... Sim, pois não. Não, eu ia dizer assim que é interessante porque no final do ano passado, no começo desse ano, eu estava numa propriedade, num evento no Mato Grosso, e eu mencionei, eu falei assim, o produtor estava começando a tecnologia, ele estava começando, e a gente explicando para ele que é uma tecnologia que demanda um pouco mais de cuidado do que com um milho solteiro. E a hora que eu mencionei, tinha eu e mais 2 ou 3 consultores lá, e eu estava, na verdade, como visitante. Na hora que eu mencionei, eu falei, não, poderia usar mesotrione, né, o nicosulfuron. O cara falou, você é doido, que não sei o quê, que não resolve, que não... Aí eu falo assim, daí como eu era convidado, eu falei, bom, então deixa eu ficar na minha, porque para não entrar em descrédito com o pessoal, né? Mas é uma ferramenta, Gessi, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes uma dose um pouquinho a mais, tanto do nicosulfuron e às vezes até mesmo do mesotrione, se não usar nessas doses precisas no momento certo, a gente pode ter um certo problema no milho, né, Gessi? Eu vou chamar a atenção depois que a dessecação é uma tecnologia à parte.
Mas a aplicação de produtos químicos é uma tecnologia à parte. Sim. E em que solo eu estou? Quanto de herbicida eu posso utilizar? Então isso de novo cai na mão do técnico, do agrônomo, do profissional, do agricultor que sabe das coisas e vai dosar isso certinho para acontecer. Bom, bom, eu... Deixa eu só... É bom frisar, Jesse, que esses dois podem ser associados à atrazina, né? Normalmente sim, porque a atrazina é quem mata as folhas largas. Isso, a soja tiguera, que não está na bula do produto, mas mata. E aí sim, associado os dois com uma dose. Esse nosso trabalho aqui, que tem esses 25 aqui, é associado com atrazina também. Aqui eu só mostro o efeito do mesotrione. Bom, mas aí nós enfrentamos cada etapa, a gente enfrentou um desafio. E o último foi esse aqui, ó. Agora tudo milho RR, né? Aí o menino, o Cássio Augusto Pinto, lá da Universidade de Goiás, hoje eles já publicaram esse trabalho, está numa revista que me mandou esses dias, eu não tive tempo. Mas olha aqui, o que eu quero ver? Os herbicidas na braquiária rusiziense que ele fez. Sem herbicida, 200 ml de glifosato, 400, vê que já está entortando, amarelando demais a rusiziense, 800 já matou, e 200 com sulfuron. Olha, isso aqui combina com o que eu mostrei agora há pouco. Sim. Ela vai parar de crescer, mas não vai ter problema para competir com o milho. Colher o milho, ela vai retomar o crescimento. E aí um outro trabalho feito lá na Embrapa Milho e Sorgo, para Brisanta, ó, a partir de 4 perfilhos, aí já não é mais 2 perfilhos. Marandu, 320, Piatã, 350 e Xaraés, 470 ml por hectare do glifosato. Então, quem tem, não pode... Eu diria assim, pode aplicar essa quantidade, eu diria assim, não pode aplicar mais do que isso, porque senão vai matar a forrageira. Sim. Então, não adianta, é o que temos, esse não é um trabalho que eu encontrei na literatura, que eu apresentei agora no seminário de milho e safrinha do ano passado, e que está aí, é o que nós temos de glifosato que pode ser utilizado. Algumas pessoas encontraram doses menores, mas aí de novo, onde está, em que solo está, qual a condição? A condição de aplicação. Né? Tecnologia de aplicação é outra realidade, é um mundo à parte na agronomia. Ok, Fábio? Beleza, podemos prosseguir. Tranquilo? Tá. Tranquilo. E aí nós chegamos na colheita do milho e vamos observar o que aconteceu. Isso aqui foi feito lá no IAC, a Karina, o Ailton, a Isabela, o Heitor, acompanharam tudo isso, fizeram tudo isso. Massa seca de forrageiras na floração, aqui ó, na floração do milho, na maturação e na dessecação. Olha o quanto produziu da colheita do milho até a dessecação. Eu tenho praticamente o dobro de massa produzida entre a colheita do milho e a dessecação. Então eu posso valorizar, tanto para palha quanto para pasto, é importante eu valorizar esse tempo entre a colheita do milho e a dessecação da forrageira. E o que a mais a gente escuta, assim, ó, desseca não sei quantos dias antes. Eu não vou falar número porque senão grava. O que a gente fez? A gente sempre, quando você não tem mais para ganhar, você tem que economizar. Ainda ontem eu escrevi num grupo assim, ó, não necessariamente economiza mais quem ganha mais, mas sim quem guarda mais. Então, se nós conseguimos racionalizar a menor população de plantas para não interferir no milho e damos a ela o tempo até no plantio da soja, nós vamos ter de novo. É com rusizienses ou é com a Brisanta com pastejo? Aí começa a entrar o nosso grande trunfo, que é a integração lavoura-pecuária. Quem tem animais, olha, ri à toa nessa época. Imagina, aqui, ó, tá colhendo milho. É claro que aqui eu já tenho um planejamento. Por exemplo, hoje eu penso lá no sítio fazer soja no verão, parte braquiária solteira, porque senão tem um gargalo entre maio e junho. Que o milho não saiu e o gado está querendo comida, né? Então, quando eu colho o milho e tenho chance de largar esses animais aqui, nossa, não tem agricultor que não vá continuar fazendo isso. Vale a pena errar mesmo num ano ou dois, mas acertar isso, assim,
Um dia o Felipe me perguntou assim, pai, será que um dia vai chegar a faltar terra? Aí eu lembrei da história dos jardins suspensos da Babilônia, né? Nós temos, entre a colheita do milho e o plantio da soja, 1/3 do tempo, são 2 a 3 meses, o milho fica 4 meses, nós temos 2 meses, que se nós colocarmos a braquiária aqui no meio, nós ganhamos de tempo e produzimos carne. Ou produzimos massa. Então, vai demorar para faltar terra nesse nosso mundo e a gente vai poder aproveitar isso. Agora, uma coisa interessante, esse trabalho que é uma menina que fez, Brandão, ela hoje, se não me engano, ela está no IF, no Pernambuco, ela fez esse trabalho em casa de vegetação e deu 2 níveis de água. Eu me dou o direito de 80% ser a capacidade de campo na chuva e 60% eu considero isso aqui safrinha. E aí a nossa condição de safrinha, o que aconteceu lá no trabalho dela? Quando ela deu menos água, não cresceu parte aérea quanto cresceu raiz. Então, o que nós estamos vendo depois da colheita do milho é 38% do 100, que nós estamos com 62% crescendo de raiz no total da planta que ela avaliou. E isso no campo é tão real quanto nos vasos. Sim, e isso numa condição de seca, né? Que é a nossa realidade, porque nós semeamos, aí em Rondônia faz soja, depois milho. Sim, e nós pegamos aqui, Gessi, aqui não tem estação do ano, né? Aqui é período das águas e da seca. Agora, início de junho, final de maio, início de junho, começa a seca e ela vai até meados de setembro. Aí, por exemplo, eu fiz muito sobre rusizienses, porque eu sou da lavoura, né? Hoje que eu estou aprendendo a lidar com animais. E quando é numa condição de seca, as brisantas têm se mostrado mais crescedoras, assim, mais responsivas, mais tolerantes à seca, respondem melhor a essa condição difícil, né? Então, essa também é uma escolha. Não é eu que estou aqui em Dourados que vou dizer qual a espécie que você, Fábio, vai plantar aí em Rondônia. Então, a gente abriu esse caminho, ele já estava começado, sistemas Barreirão, sistemas Santa Fé. Aí era para nós botar um nome no consórcio. Na época o Fernando Lama disse assim, não põe nome não, é consórcio e pronto. Então, quando o pessoal fala Santa Fé, a gente não se incomoda com o nome. Mas o importante é que a gente está aproveitando esse período seco e aqui, ó, está crescendo. Agora, deixa eu fazer um parêntese, Fábio. A braquiária não cresce em solo compactado. Sim. Eu tive um arranque esses dias, porque eu falei isso. Daí, quando chegou no fim da conversa, eu perguntei assim, a raiz da braquiária atravessa um tijolo? Então, eu tenho 6 anos de braquiária e ela não desceu. Mas aí tem uma série de limitações. A superfície estava muito fértil, então as plantas também são preguiçosas. Elas só vão sair da zona de conforto se eu criar um fato novo. Então, eu preciso começar um plantio direto. É isso que eu quero dizer. Tá? Sim. Beleza? Então, acho que esse período da seca aí que ela cresce raiz e a gente não vê. Agora, aqui que eu estava chamando a atenção, quando nós falamos dos herbicidas, a dessecação da braquiária é uma tecnologia à parte. Essa não adianta. Você tem noção do que é isso aqui? Ó? Por que aqui está mais verde? Isso aqui, o rastro do trator, do pulverizador, né? Aqui, nos entremeios, a braquiária está morrendo mais fácil e aqui menos. O estresse que ela... Isso eu aprendi num experimento que eu fiz em 2012. A gente usou 3 espécies forrageiras, 3 híbridos, 4 populações de braquiária e eu precisava plantar. E eu falei para o nosso colega assim, ó, pode plantar e desseca amanhã. Virou essa nhaca que vocês estão vendo aqui, ó. Você não pode causar o estresse na braquiária para depois fazer a dessecação. Nós temos que primeiro fazer a dessecação. Então isso aqui é muito ilustrativo para a gente entender que eu preciso dessecar na condição ideal. E aí, isso aqui é uma dessecação muito cedo. Ela não gastou as reservas que ela tinha lá para produzir novas folhas e recomeçar o ciclo. Então, se eu espero para fazer a dessecação mais próxima do plantio da soja, eu estou dando condições para que a braquiária ponha folhas novas. As novas são mais eficientes para dessecação. Então, isso eu consigo.
Quando eu tenho milho com braquiária, isso aqui ainda é no tempo da entrelinha. Aqui está vendo as macelinhas, onde não tinha a linha de braquiária, que era 4 de milho e 3 de braquiária, 4 de braquiária, e ela rebrotou aqui, ó. Então, esta dessecação aqui é muito eficiente. E ela só vai acontecer muito mais próximo da época do plantio da soja. Então, por isso que, sabe, se todo mundo estivesse de acordo, não precisaria mais a gente fazer pesquisa, né? Então, eu ainda assumo esse desafio de dessecar mais próximo do plantio da soja. Seja com rusisienses ou seja com brisanta, com pastejo. E aí eu quero chamar a atenção, Fábio, isso aqui, para mim, assim, ó, é o começo e a saída, não é o fim. É o início e a chegada. Quando eu vou fazer a dessecação, olha aqui, ó, eu tenho decumbens, é difícil, porque nessa linha vermelha aqui significa 30% de água. Abaixo, ela está seca. Então, quando eu contei 10 dias ou 20 dias após a dessecação, essa que eu contei 10 dias, ó, tá toda para cima da curva, está toda úmida. Não está morrendo, tem umidade e tem vida. Quando eu contei 20 dias, na dose 2, 4, 6, 8 litros de glifosato. Na dose, deve dar 5 litros aqui, eu não parei para calcular, para fazer a derivada, mas deve dar 5 litros para matar Braquiária decumbens. Quando eu vou avaliar a Braquiária rusisiensis, ela morreu aos 10 dias com 2, 4 litros. Não chega a dar 4 litros. Então, 3 litros, você vai ver que é muita gente falando, não, rusisiensis 3 litros por hectare. Se eu esperar 20 dias, já com 2 litros, ela se entregou. E quando eu pego Piatã, que é irmã da Charaese e da Marandu, sim, olha aqui, ó, 8 litros, 20 dias depois, ela ainda não tinha perdido a umidade. E aí, se lá no começo eu economizei nas sementes e comprei rusisiensis, mas veio junto Piatã, Tanzânia, Mombasa, de que adiantou eu comprar rusisiensis? Eu não tenho um pasto de boa qualidade e vou ter que dessecar como se estivesse dessecando o Piatã. Desculpa. Então, o consórcio começa lá nas sementes. A qualidade da dessecação tem a ver com a escolha das sementes que eu utilizei lá. Então, para mim, isso aqui isso aqui é uma realidade de um agricultor um engenheiro agrônomo que esteve no dia de campo da Embrapa em 2008, 80 agricultores e técnicos. E ele chegou atrasado e me pediu desculpa. Eu disse, não tem problema, senta aqui, eu contei para ele. Só ele fez o consórcio, isso aqui é na propriedade dele. Miguel Caterine Neto, fazenda Gema, em Carapó. Então, a qualidade da dessecação tem a ver com a qualidade de sementes. Sim. E aí está essas sementes que eu não vou entrar no mérito, porque semente, eu vou sempre dizer, é comercializada por lote, e cada lote tem sua pureza e germinação. Vendida por viabilidade? Sim, mas nós temos que saber a germinação. A dessecação é um caso à parte, né? É uma tecnologia, tem muitas variáveis. A gente resume assim, deixa eu voltar para cá. A gente resume assim, ó, Fábio, nos colegas que estão nos assistindo. Depende da época do ano, certo, da espécie que eu estou utilizando, da quantidade de massa que ela tem e do tempo que eu me proponho esperar entre a dessecação e o plantio da soja. Então, quanto mais fácil a dessecação, mais próximo da soja eu posso dessecar. Quanto menos massa eu tenho, mais próximo da soja eu posso dessecar. Então, a presença dos animais é fundamental para fazer isso. O que colegas têm feito aqui no Mato Grosso do Sul? Estão roçando, cortando essa braquiária, fazendo feno, fica um tapete, fica roçadinho de qualidade, vende o feno, ela rebrota bonitinho, desseca na maior perfeição. Então, é uma tecnologia à parte, vamos voltar para lá, que eu quero... Então, dentre todos esses trabalhos, em 2007 foi o primeiro trabalho de dessecação que eu fiz. Como ficou tudo igual, a soja ficou tudo igual, eu nem colhi, nem avaliei. Depois foi 2009, 2011, 2010, 2013, e assim foi. Todos os anos a gente vai fazendo alguma investigação sobre dessecação. E aí eu não tenho medo de dizer assim, ó, semeadura, ó, 5 dias após a dessecação, feita a semeadura. Olha como está a soja já emergida. Ela está morta. Porque eu dessequei, não naquela época muito antecipada, eu dessequei, sim, quando ela já tinha se exaurido, ela já tinha posto folhas novas,
e eu dessequei essas folhas novas. Aqui eu tive pastejo. Não, aqui eu não tive pastejo. Não, tive pastejo sim. E eu tive pastejo, retirei o gado e deixei a braquiária rebrotar. E eu fiz uma boa dessecação. Então não tem um monte de massa na parte aérea, na superfície do solo, que quem é fanático por plantio direto não vai gostar do que eu falo agora. Eu não quero um monte de palha na superfície, eu quero um monte de raízes. Sim. E isso eu consigo entre a colheita do milho e o plantio da soja, e a dessecação. Então, aqui, para mim, está perfeito. Ó, 5 dias após a dessecação, eu entrarei plantando a soja quando eu tenho braquiária rusiziensis ou quando eu tenho pastejo em brisanta. Esse é um trabalho de 2008, olha aqui, ó, quando eu tenho dessecação mais tarde, dessequei mais tarde, com isso eu plantei a soja 11 dias depois da dessecação, a braquiária produziu mais massa, mais de 5 toneladas. E a soja também produziu mais. Então, não é plantar mais distante. O herbicida tem um problema? Tem, mas não é o nosso caso agora. A gente não precisa querer dessecar e plantar, que isso não pode. Esse aqui é um trabalho do Ricardo, que ele estava fazendo a tese aqui na Embrapa, e não era para dessecar essa área aqui. A gente, como precavido, planejou a dessecação, vamos plantar na segunda-feira, então vamos dessecar na sexta para deixar garantido. E aí choveu. Choveu, se passou o tempo, e aí eu perdi a referência que eu tinha. Ah, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dessecar esta área aí e vamos trabalhar. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 11, aqui está o Ricardo, e aqui eu tenho 28 dias antes dessa semeadura aqui. Aí eu vou chamar a atenção em 2 pontos. Altura de plantas. Onde eu tenho braquiária, reduz a altura da soja. Sim, é verdade. Ó, de 96 para 104. Mas eu quero colher o quê? Eu quero colher... altura não, né? Haste e folha? Ou eu quero colher grãos? Eu lembro do Pradella lá na Bahia, que ele está desenvolvendo máquinas para roçar a soja. Por que eu vou gastar roçando soja se eu posso plantar mais próximo da dessecação e ter uma planta menor e que produz mais? Sim. As produtividades são baixas, mas são diferentes. Esta é a área que a gente tem em plantio direto há 15 anos e eu tive que mexer porque a parte superficial está muito fértil. Então a gente está recomeçando, finalizamos 15 anos de consórcio e solteiro comparativo. Esse ano a gente fecha essa publicação. Então 11 dias está melhor do que 28 dias. Por quê? Aqui cabe uma longa conversa. Ela cresce mais, ela demanda de mais energia que as raízes precisam sustentar quando era na hora de encher grão. Então tem muita massa aqui e precisa transportar tudo para os grãos e não consegue. Aqui eu tenho uma planta relativamente menor e que tem capacidade de suportar mais estresse. Então ela produz mais. Agora, nunca desseque e plante. Isso não é o melhor. E aí quando eu vou olhar algumas coisas que estão fora do consórcio, por que dessecar 5 dias? Olha aqui a temperatura, isso aqui é temperatura a 3 centímetros, exatamente lá onde está a semente de soja. E aí eu sempre faço a pergunta, qual é a temperatura que o Bradyrhizobium sobrevive? De que adianta eu fazer inoculação numa área que tem só milho, que não tem braquiária, e que está a 30, 36 graus. Então, se não tem braquiária, não adianta fazer inoculação. Essa temperatura é lá onde está a semente de soja. Vai por terra a inoculação, literalmente, né? Sim. Isso aqui para coroar, para quem faz integração, olha que o Vilela fez isso em 2014, lá em Formoso do Rio Preto, na Bahia, nos Orita, fazendo... No grupo, né? No grupo Orita, e mostrando, ó, ele pegou 2 áreas e fez sem pastejo e com pastejo. Sem adubo e com adubo. A diferença não foi tão grande, mas sempre houve diferença. Quando teve pastejo, produziu 200 kg a mais, quer dizer, desculpa, 4 sacas de soja. 4 sacas? É isso? Sempre produziu mais para ele na situação sem adubo ou com adubo, onde teve pastejo, produziu mais. E aí nós fizemos um trabalho, esse trabalho é pedaço de um grande trabalho que a gente fez lá em 2014, 15, de novo a Ana aqui publicou esse trabalho, e aqui eu ilustro, ó. Quando eu tinha a braquiária na safrinha, nós provocamos algumas situações. Aqui nós simplesmente passamos o triton, roçou e deixou a massa. Nessa aqui nós roçamos e retiramos essa massa.
E aqui nós colocamos os animais, 2.800, 2.700, 2.700. Então, quando eu tenho animais, sempre há um benefício. Aqui uma menina fez uma pesquisa para ver se tinha efeito de urina ou esterco. A gente não conseguiu, porque naquela posição não aparece a diferença, mas é no todo que aparece essa diferença. Então, sempre que eu puder... Pois não. Não, eu ia dizer que, na verdade, essa resposta da presença do animal é mais quando existe o bocado dele pelo estímulo do desenvolvimento radicular, né? Do que a própria urina e as fezes, porque a área de distribuição de urina e fezes não representa 3% da área que ele geralmente percorre. Pois é, um dia desses eu fui questionado de um trabalhozinho, um trabalho bem pequenininho que eu estou fazendo, aí eu perguntei assim, e o pessoal que desenvolveu, eu perguntei assim, alguém sabe como funciona microgel? Estão o Paulo D'Andrea, que é o cara que vende lá, o dono do microgel, eles retiram do animal para colocar lá na soja. O animal está fazendo isso. Esse bocado que ele dá, esse esterco, essas fezes e urina que ele devolve para a lavoura, ele leva muito pouco de nutrientes. Eu fui questionado que o animal estaria levando muito potássio, mas o muito que ele leva é muito pouco do que ele retira do solo. Não, então, e até comparado com aquilo com que ele estimula a raiz buscar lá embaixo, né? Isso eu queria fazer, mas eu não encontrei um aluno disponível, assim, à disposição, assim como eu queria fazer um da importância da lua no milho safrinha. Fábio, eu queria, porque para isso a gente precisa neutralizar os fatores, e é muito simples, quem está nos assistindo pode se candidatar e fazer isso, não precisa ser aqui, fiquei faceiro daquele menino lá de Goiás que fez. Você planta em vasos, e leva os vasos para o gado comer. Porque senão você não consegue avaliar a raiz no campo. Esse negócio de abrir uma trincheira e coletar a raiz lá no campo, quando ela acha uma fenda de solo, ela desce e vai embora. Agora, esses trabalhos têm que ser em vaso, assim como a Brandão fez lá no mestrado dela. Então é colocar vasos, plantar essa braquiária, aquele que vai ter pastejo, leva lá e bota no coxo para o animal comer. Deixa ele dar o bocado, retira e traz de volta. Depois, dali uns dias, rebrotou, vai lá e faz de novo. Para não perder a raiz. Isso dá para fazer, olha. Eu não tenho medo de falar isso. Quem quiser fazer, pode fazer. Aí sim pode dizer se o bocado, assim, a boca do animal, a saliva, estimula o crescimento de raiz. Senão a gente fica falando imagina, a gente imagina, mas a gente não tem certeza, né? E nós que estamos na pesquisa precisamos mostrar isso. Quem quiser fazer está aberto aí, pode fazer. Então, a presença do animal na lavoura é muito importante. E o que é mais importante ainda, ele vem num período que o solo está seco. Então não tem perigo de compactação. Numa outra área, nós deixamos os animais e deu um certo pisoteio, virou uma coisa feia. Mas semeamos a soja, desapareceu tudo, não teve efeito de compactação no solo. Então, é muito bem-vinda a presença do animal na lavoura para produzir grãos. Sem contar o ganho de carne, né, Fábio? Sim. No período mais, e ainda compreende o período mais seco do ano aqui, no nosso caso. Para finalizar, eu quero mostrar essa aqui. Isso aqui foi o Ivan que fez esse trabalho e publicou. É um trabalho feito lá na área da Embrapa, em Ponta Porã, e nesse ano nós estamos avaliando apenas um ano. Eu não tenho histórico das produtividades, mas eu estou mostrando um ano. O que a gente tem aqui? 0 significa 5 anos de milho, que é milho solteiro. C5, 5 anos de consórcio. Eu tenho 4 anos de milho, 1 de consórcio, 3 de milho, 1 de consórcio, 2 de milho, 3 de consórcio, 1 de milho, 4 de consórcio. E depois o efeito residual. Isto aqui, esta parcela que sempre teve consórcio, significa que produziu 25% a mais do que quando eu não tive braquiária na minha área. Então, aqui no estado, aqueles agricultores que aprenderam a fazer consórcio, por mais que a gente tenha dito que é para fazer na metade da área, fazem na área inteira, porque sabem do benefício. Agora, quantos anos precisa fazer, eu ainda continuo dizendo, metade num ano, metade no outro, para você ter 2 condições de plantio de soja. Choveu, vai plantar aonde? Onde não tem braquiária. Terminou de plantar onde não tem braquiária, tem condições de plantio onde tem braquiária. Então você tem maior tempo para semear a soja.
Tá? Então, quantas vezes, quantos anos vai fazer consórcio na mesma área? Não sei, isso eu não quero mudar a rotina de quem está produzindo. Isso é o que eu tinha para mostrar, eu acredito que é o que eu finalizo aí nessa apresentação. Fábio, legal, Gessi. É isso. Legal. Parabéns, obrigado, viu? Valeu. Eu vou abrir aqui agora para umas perguntas, vou ativar o comentário. Aham. O Júnior Melo, ele pergunta assim, ó, quanto tempo é o ideal para dessecação no caso de plantio de milho após braquiária, pensando em perda de nitrogênio no milho? Essa é uma coisa que a gente não se dedicou, porque gramínea em cima de gramínea, e a nossa realidade é soja e milho safrinha. Então, isso sim vai ter uma perda, vai ter que investir em nitrogênio. A gente não conseguiu achar interação entre nitrogênio e azospirilo, que fosse ajudar numa forma significativa, embora seja bom, seja melhor do que não fazer, mas aí dessecou a braquiária, sim, 20, 25 dias para plantar o milho, porque aí ela já está se decompondo e ela vai ser uma leguminosa, desculpa o termo agora, ó. Ela vai ser uma leguminosa quando o milho estiver florescendo. A gramínea, a braquiária vai se decompor, principalmente se for rusesiensis, ela vai você desseca ela, 20 a 30 dias depois, planta o milho, quando o milho estiver em flor, a braquiária já vai estar devolvendo nitrogênio para o milho. Mas vai demandar um pouquinho mais de nitrogênio, sim. 20 a 30 dias de dessecação. Certo. Gessi, quando a gente fecha aqui, aquelas perguntas que estavam no outro, ela acaba perdendo, mas lá tinham pelo menos duas, eu lembro das duas, e as duas vão mais ou menos, e as duas vão no mesmo contexto. Tinha uma pergunta lá que fazia assim, ó, para explicar um pouquinho mais aquele cálculo de população. Para talvez, parece que um pouco de dúvida com relação ao cálculo da população. Porque um dos argumentos que foi mencionado é com relação que no VC ele já vem o grau de pureza. Mas, entretanto, ô Igor, eu já faço a sua pergunta, tá? Só um instantinho. Entretanto, lá no VC, quando a gente considera VC, a gente tem trabalhado muito com ponto de VC, né, Gessi? Vamos acrescentar um G aí de germinação. Só isso. É a única coisa que muda. Não sei se a pergunta foi em função dessa. Deixa eu talvez, porque a grande discussão que surgiu aqui, eu vou tirar o comentário, mas eu já volto, tá, pessoal? Ô Igor, eu já faço a sua pergunta aí, tá? Já retorno. Só um instantinho, eu vou só desativar os comentários para ficar mais fácil de todos verem. Porque, na verdade, deixa eu só lembrar, Gessi, pessoal, essa equação aqui é um resumo de uma série de equações que o Gessi propôs, está publicado na revista Agrária da Universidade Federal da Grande Dourados, em 2015, né, Gessi? 2015. Ele foi sintetizando até chegar a esse cálculo que nós temos hoje, que é a taxa de aplicação para essas condições. Ô Fábio, isso no campo, é sobre isso aqui que nós estamos, que surgiu dúvida, né? Isso. Tá. Isso aqui tem dois caminhos para a gente fazer o ajuste. Você já ouviu falar em regra de 3 de agrônomo? Sim. Arame, araldite e alicate. Então, isso aqui, ó, quantas plantas você quer? Vai fazer o cálculo e vai... Mas lá no campo, como é que você faz o ajuste? Porque aí procede a pergunta da pureza. Então, são dois caminhos. Você tem que... Esse 60% aqui, ó, já leva em consideração a pureza, ó. Sim. Já leva em consideração a pureza. Mas, para simplificar, no campo, são dois caminhos. Um com balança e outro contando sementes. Então, se a gente quiser saber quanto, e eu tenho uma balança, eu peso 1 grama e ponho para germinar. Se germinarem 100 sementes, eu vou fazer uma regra de 3, quantas sementes eu ponho em tantos metros. Vira semente de milho, vira semente de soja, só joga a pureza fora. Se eu não
tenho balança e vou depender de sementes, eu vou colocar para rodar na plantadeira e vou contar quantas sementes tem na distância que eu percorri, como se estivesse contando semente de milho ou de soja. Eu simplesmente não conto as impurezas. Sim. É um pouquinho mais, por isso que é um pouquinho mais complicado para pânico, porque é uma semente muito pequena, de difícil administrar esse cálculo aqui. Não é tão simples para pânico, mas para braquiária dá para fazer. Então, os dois caminhos, com balança, pesa 1 grama, põe para germinar. Quantas sementes tem? Quantas gramas eu vou colocar para cair tantas sementes por metro? Se eu não tenho balança, eu vou contar 100 sementes, vou colocar para germinar, e depois, na hora de fazer a regulagem, eu vou fazer uma regra de 3. Procede a pergunta, mas a pureza já está incluída, né? Já está incluída aqui, só muda a germinação aqui, ó. Não é valor, porque não está escrito aqui valor cultural de viabilidade. Eles esconderam. Até 2008 era por germinação, mas aí é uma questão de padronização das sementes. Elas podem ser colhidas com dormência e aí precisa superar essa dormência. O tempo de armazenamento é suficiente. Então, era comercializado por germinação, a partir de 2008 eles revogaram a lei e é por viabilidade. Então, acrescenta o G e faz o teste de germinação. E os dois caminhos, balança ou contar sementes. Legal. Tem uma pergunta aqui, do Márcio Breda, ele pergunta, problema com, vê se vai aparecer para ti aí, ó. Problema com a vassourinha no consórcio com a Rosiense, o que fazer? O Márcio, esse é típico, e aí talvez até por isso que a gente sempre recomendou, no começo a gente não falou, ano consórcio, ano milho solteiro. E agora com essas tecnologias, abre mão da braquiária, porque a dose de nicosulfuron que você vai tirar o sorgo vassoura, vai matar a braquiária. Então não tem escapatória. Uma tecnologia não é para toda a propriedade. Nessa situação de sorgo vassoura, abre mão da braquiária 1 ano, joga glifosato, usa o milho RR e depois no ano seguinte você volta com a braquiária. Aí sim, poderia até pensar em uma população alta de braquiária para causar supressão nesse sorgo vassoura. Porque ele vai germinando durante todo o plantio do milho, todo o ciclo do milho. Então, não basta simplesmente aquela aplicação de herbicida logo após a emergência do milho, que o sorgo vai continuar emergindo. Então, vai ter que abrir mão, Márcio. Infelizmente, não dá para vencer tudo. Tem que abrir mão 1 ano e limpar do sorgo vassoura. Essa daí, na verdade, nós já respondemos, que é a do Juninho. Ah, tá. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Do Igor, aqui ele pergunta assim, Gessi, dá para fazer integração jogando um capim a lanço após o milho já ter emergido? Qual seria o estágio do milho? Precisaria atrasar a braquiária? Essa é uma pergunta frequente, né, Gessi? A primeira resposta é não. Se está em plantio direto, o milho já nasceu, jogar a lanço, esquece. O milho vai fechar, ainda mais se o milho está 90 ou 45. Se ele tiver 45, 15 dias depois ele já está cobrindo o solo, você vai jogar semente. Até 7 dias a braquiária semeada, plantada, mas jogada a lanço, eu não aconselho. Aumenta o risco de ter uma má formação, né, Gessi? Não convém. Assim, acho que a gente quer concordar com todos para que seja feito, mas tem que fazer bem feitinho. Quando se faz a cobertura com N, até pode fazer, mas aí tem que incorporar essa semente, não dá para deixar jogada a lanço. Sim. Vamos fazer mais uma aqui. A Fran Vitone pergunta assim, quais outros benefícios do consórcio além da produtividade? Eu acho que a produtividade é consequência. O primeiro deles vamos começar lá no final, aquela que eu mostrei, da vida pro bradirrizóbio, que talvez isso também ajude a produzir soja. O crescimento de raízes que cria canais para infiltração e armazenamento de água. A vida no solo, acho que essa é a mais importante, onde você tem braquiária, você tem umidade, você tem menor temperatura, você tem fungos. E esses fungos,
Hoje, quem trabalha com agricultura biológica não tem como não plantar braquiária. Então, a produtividade é uma consequência, mas o simples impacto da gota é o primeiro, raízes crescendo no perfil, os micro-organismos e a ajudar ao Bradyrhizobium produzir soja. Gessi, agora surgiu uma dúvida minha aqui agora. Você já fez alguma coisa com azospirilo na semente da braquiária ou no do milho? Sim. No consórcio? A gente começou o trabalho com a Mariângela, que é quem puxa esses trabalhos lá da Embrapa Soja, mas eu não sei, eu sempre culpo, quando acontece uma coisa que não dá certo, eu sempre puxo a culpa para mim e penso, onde que eu errei? No solo argiloso, um ano deu certo, a braquiária produziu mais onde tinha azospirillum, depois não produziu. Eu sei que é um produto barato, talvez as pessoas não tenham cuidado direito, mas vale a pena fazer. No somar da carruagem, a Mariângela tem um trabalho grande feito no Paraná e aqui no Mato Grosso do Sul também, e dando resultado positivo para a inoculação com azospirillum na braquiária. Vale a pena. O pessoal está correndo atrás, mas é um organismo vivo, então depende de mais cuidados. Não é para a nossa agricultura convencional. Legal. Uma outra aqui, o Éder. O Éder é um ex-orientado meu, hoje acho que ele está numa empresa. Ele pergunta aqui, o milho safra... Legal essa pergunta aí. Com braquiária, visando a reforma de pastagem, é uma boa opção, pensando em um pequeno produtor? Essa pergunta eu já tinha até esquecido desse contexto. A pequena propriedade não pode plantar milho sem braquiária. E principalmente ainda, se for para gado leiteiro, vai fazer uma silagem. Imagina, você colhe o milho aí com 60 dias e a braquiária está lá que vai continuar crescendo. Então, pequena propriedade não pode plantar milho sem braquiária. Não pode. Tem que aprender, mas assim, a gente aprende. Obrigado aí, valeu. E até diante disso, né, Gessi, nesse momento atual que o preço do milho está, é uma coisa bastante interessante, né, para você fazer uma reforma no pequeno agricultor, usar o milho consorciado com a braquiária. Vou fazer mais uma aqui, ó, do Herbert Wins. Aplicar herbicida misturado com nitrogênio é vantagem para dessecar antes do plantio da safra? A gente fez utilizando o gramoxone. O nitrogênio, eu não sei qual é o equipamento que tem, mas vai dar uma danificada aí no mecanismo de aplicação. Mas assim, pode ser misturado sim, ele acelera a penetração do herbicida nas folhas, né? Ele ajuda, acelera a dessecação sim. O gramoxone, o paraquat, esses de contato aí, são muito semelhantes a isso, acelera sim. O glufosinato é um herbicida que tem esse poder de dessecar mais rápido também. Glufosinato de amônio, né? Isso. O Aron pergunta, o plantio da Rusiziense na caixa de adubo, junto com fósforo em consórcio com milho, é eficiente para o pastejo posterior e depois da dessecação para o plantio direto? Sim, o único cuidado é para não colocar esse adubo muito profundo, né? Porque a braquiária vai germinar aí até 8, 9 centímetros de profundidade, então se esse adubo tiver a 12, 15 centímetros, não vai ter emergência de braquiária. Mas se não, perfeito, não tem... dá para fazer sim, vale a pena. Legal. Gessi, queria te agradecer, viu? Muito obrigado pela sua disposição. Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato aí, você aceitou a nossa proposta aqui, a ideia era essa mesmo. Foi uma aula, o Leonardo Leite, eu acho que foi, o Léo foi orientado seu? Foi, né? O Léo aqui falou, ótima apresentação, o Antônio Neto lá também falou assim, uma excelente aula, eu concordo com eles. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua contribuição. E espero que a gente possa, num outro momento, ter uma outra oportunidade aí, viu? Eu só vou pedir que você... Pode falar. Ô Fábio, você sabe que a coisa mais importante que a gente tem na vida é ser útil. Então, muito obrigado por ter me convidado e poder distribuir esses resultados do que a gente trabalhou, gastando dinheiro público, dos agricultores que dão a sua parte. Então, eu que fico agradecido pelo convite, Fábio. Um abração para você, um abraço a todos. Só não sai ainda não, que eu vou tirar um print para colocar no Instagram. Pessoal, vocês que estiveram conosco aí, todos que estiveram conosco, muito obrigado, viu?
Deus abençoe vocês, Deus abençoe Gessi. Muito Valeu. obrigado por Amém. este momento. Amém. Gessi, obrigado. Pessoal, um abraço. Fique com Deus. Valeu. Sucesso. Até mais. Um abraço, Gessi. Tchau pra vocês. Um abraço. Valeu. Tchau.